A vida suburbana nos Estados Unidos. Tá aí um tema constante do cinema americano. Essa realidade da classe média serve como ambientação para vários tipos de histórias. Terror, comédia, ficção científica e, é claro, drama. E se tem um filme com essa temática que se destaca, na minha opinião, é Beleza Americana. Com sua trama sobre um homem que passa por uma crise de meia-idade após se apaixonar por uma amiga da filha, esse longa consegue ser divertido e, ao mesmo tempo, comovente. Se você assistir Beleza Americana, vai perceber que ele apresenta fortes críticas ao modo de vida da classe média alta americana. Vaidade, intolerância, falta de empatia, desconexão. E eu acho que isso tudo pode ser amarrado por uma temática maior do filme: o olhar. Beleza Americana trabalha o olhar de duas maneiras, literal e figurativamente. Então vamos começar com o primeiro. Como o filme aborda o olhar no sentido mais literal? Basta reparar que várias das cenas mais cruciais do longa acontecem porque um personagem vê algo que muda tudo. O exemplo mais óbvio é quando o protagonista Lester vê Angela pela primeira vez. Essa é a faísca que inicia tudo, o que faz a trama começar a se desenvolver para o conflito central. Com o uso da câmera subjetiva, a gente entra na perspectiva de Lester, um homem que, de repente, se vê inundado pela beleza que ele enxerga. Outra cena que me vem à cabeça é essa, quando Jane e Ricky se veem pela primeira vez. Antes que ela perceba a presença do vizinho, a gente enxerga o momento pela perspectiva de Ricky, através da câmera dele. Aqui, mais uma vez, a gente tem não só o olhar masculino sobre a figura feminina, mas também um olhar que vai dar início a uma das relações centrais da história. Tem também essa cena, quando a Carolyn e o Duke jantam juntos pela primeira vez. Antes dessa cena, a gente já tinha visto como Carolyn começou a se deixar cair nas graças do rival de trabalho. Mas o ponto de virada na relação dos dois vem depois que ele diz isso. But it is my philosophy that in order to be successful, one must project an image of success at all times. É nessa hora que a Carolyn percebe que ambos têm a mesma visão sobre sucesso. E a partir desse momento, ela se entrega totalmente à atração que ela sente pelo Duke. E repara como o filme nos traduz isso trabalhando apenas o olhar dela. E não tem como esquecer do ato final do filme, quando o pai de Ricky espia pela janela e é enganado pelos próprios olhos. Ele vê isso, quando, na verdade, é isso que está acontecendo. Isso pode parecer a princípio mais um momento cômico, mas logo depois fica claro que esse olhar é o incidente que vai causar a tragédia final do filme. Mas agora vamos para outra questão. Como é que Beleza Americana trabalha o olhar de forma mais abstrata? Na minha opinião, o filme faz isso criando um contraste entre dois tipos de perspectiva: o olhar dos demais e o olhar próprio. Quando eu digo o olhar dos demais, eu estou me referindo à forma como os outros enxergam a gente. Já o que eu chamo de olhar próprio é a maneira como cada um de nós vê a si mesmo. E a importância dessas duas perspectivas fica muito evidente quando a gente analisa os personagens principais. Lester é um homem que se rebela contra a imagem que outras pessoas têm dele. Ele quer provar para si mesmo que, em vez de um perdedor, ele na verdade é um cara de atitude e que não tem medo de fazer o que ele quiser. Já a esposa dele, Carolyn, quer desesperadamente parecer perfeita e bem-sucedida, mas no fundo, ela sofre por não achar que consegue ser essa pessoa. A filha deles, Jane, age como se ela não se importasse muito com a aparência dela, mas no fundo, ela é insatisfeita com o próprio corpo. A Angela faz questão de parecer a menina linda, confiante e promíscua, mas na verdade ela é insegura, com medo de ser uma garota sem nada de especial, além de esconder que é virgem. Tem também o Coronel Fitz, que mantém a fachada de ser um militar severo e homofóbico, mas no fim a gente descobre que ele reprime intensamente a própria homossexualidade. Todos esses contrastes entre como os personagens são vistos pelos outros e como eles realmente se veem é o que leva a trama do filme adiante. Eles estão constantemente se equilibrando e transitando entre o olhar dos demais e o olhar próprio. A não ser por um personagem, o Ricky. Reparou que, de todos os protagonistas, ele é o mais bem resolvido consigo mesmo? Ele não se importa em parecer o cara esquisito do colégio. Ele não tenta esconder as manias e as peculiaridades dele.
Pro Ricky, não existe conflito entre o olhar dos demais e o olhar próprio. Existe apenas o que ele quer ser e pronto. Não é à toa que ele é o único personagem que passa o tempo todo filmando coisas com uma câmera. Ele literalmente enxerga a vida por outra perspectiva. O Ricky só deixa de ser o único personagem a não se preocupar com o olhar dos demais no fim do filme, quando o Lester, depois de ter deixado de se importar com o que os outros pensam, pela primeira vez em anos fica muito feliz consigo mesmo. E quando ele morre, a narração nos mostra que, apesar do fim, ele se sente grato e completo na sua experiência de vida. Assim, com essa conclusão, Beleza Americana deixa um recado claro, que ao querer agradar demais os olhares dos outros, a gente pode acabar fechando os olhos para nós mesmos. Então é isso. Tem bastante tempo já que eu quero escrever um episódio sobre Beleza Americana, porque foi um filme que me surpreendeu muito quando eu vi ele pela primeira vez. E agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. O que vocês acharam dessa análise sobre os olhares de Beleza Americana? E esse filme despertou outras reflexões em vocês? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E caso vocês ainda não saibam, agora a gente tem uma campanha no Apoia-se. Olha aqui. Se vocês quiserem ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos, considerem com bastante carinho a possibilidade de se tornarem apoiadores do Entreplanos. Se vocês quiserem conferir todos os detalhes dessa campanha, é só dar uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perderem nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.